Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema universal, o poder que certas pessoas têm de, bem, mudar radicalmente o curso das nossas vidas. Uhum. A nossa conversa vai basear-se numa reflexão semanal de Irânia Mendonça que foi partilhada pela ASPEC, a Associação de Profissionais e Empresários Cristãos. Exato. E é um material interessante porque vai buscar exemplos a sítios muito diferentes, não é? Sim, desde histórias da Bíblia, a parcerias de negócios que fizeram história e até testemunhos pessoais muito, muito íntimos. Pois, todos temos essas pessoas que nos marcam, Marcamos sim, mas aqui a ideia é ir um pouco mais fundo. O que é que distingue aquelas ligações que não nos marcam apenas, mas que nos transformam? que desbloqueiam algo. Isso. Que nos abrem portas ou revelam um potencial que se calhar nem sabíamos que tínhamos. É um bocadinho isso que vamos tentar perceber hoje, a partir das pistas desta reflexão. Pronto, vamos lá. A reflexão começa por nos levar muito atrás no tempo, quase 2000 anos, Exato. com uma história que muita gente conhece, mas talvez não, vista por este ângulo. A história de Barnabé e Saulo. O Saulo que depois se tornou o apóstolo Paulo, claro. Precisamente. E o texto da Herénia Mendonça chama-lhe uma amizade improvável. E sublinha uma coisa: a coragem do Barnabé. Uhum. Porque, naquela altura, o Saulo era visto com imensa desconfiança. E com bons motivos, não é? Tinha sido um perseguidor terrível dos primeiros cristãos. Sem dúvida. Era o inimigo público número um, basicamente. E Barnabé teve a audácia não só de acreditar que ele tinha mudado, mas de o apoiar, publicamente. Não foi só uma crença para si. Foi um risco. E a reflexão até aponta para um momento específico, que está nos Atos dos Apóstolos, quando Barnabé pega literalmente no Saulo pela mão Sim, e apresenta-o aos apóstolos em Jerusalém. Eles, claro, estavam com medo, mas Barnabé dá a cara por ele, garante que a transformação era real. exato. O texto diz que foi um simples ato de confiança. Simples. Mas, uau, as consequências foram gigantescas. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é pensar no que estava em jogo nesse simples ato. Certo? Não foi só dizer, olhem, ele agora está connosco. Foi pôr a sua própria reputação em risco. Barnabé já era respeitado. O nome dele até significa filho do encorajamento. Pois é. Ao apresentar Saulo, ele estava a usar o seu capital social, a sua credibilidade, por alguém que era o inimigo. Foi um ato de validação potentíssimo. Fez de ponte, não é? Como a reflexão sugere, uma ponte entre aquele passado assustador do Saulo e o futuro que o esperava. Precisamente. E o argumento da reflexão é esse. Foi essa intervenção ativa, essa confiança do Barnabé que desbloqueou o propósito, o destino de Saulo. Permitiu que ele fosse aceite, integrado. E que começasse aquela caminhada que o tornou numa figura central do cristianismo. O texto fala num encontro com propósito. E parece que o Barnabé foi quem tornou esse encontro possível. Isso faz pensar, não é? Pois faz. Quantas vezes um potencial enorme fica ali, adormecido, por falta de um Barnabé. Alguém que acredite e que abra uma porta. É uma pergunta forte e mostra como a confiança de uma pessoa pode mesmo reescrever a história de outra. Mas a reflexão não fica só neste exemplo bíblico, pois não? Não, não. Salta séculos, muda de contexto. E leva-nos para um mundo completamente diferente, o das finanças, dos negócios, já no século XX, XXI. Sim, para a parceria entre Warren Buffett e Charlie Munger. Exato, quase 60 anos juntos, nomes gigantes no investimento. E o texto cita o Buffett, que descreve o Munger não só como um parceiro genial, mas como o arquiteto por trás do sucesso da Berkshire Hathaway. É uma descrição forte. E diz mais, que Munger era o amigo leal que o desafiava sempre, que o corrigia com sabedoria, como diz o texto, e que o fazia pensar mais à frente, de forma mais ampla. Uhum. E há uma citação do Buffett sobre o Munger que a reflexão partilha que me fez mesmo parar. Mesmo quando cometi erros, ele nunca, nunca me lembrou dos meus erros. Uau! Imagina o que isto é numa relação tão longa, com tanto dinheiro e decisões em jogo. Não estar sempre a esfregar o erro na cara do outro. Isso é, É uma lealdade e uma disciplina incríveis. E revela muito sobre a relação deles, não é? sem dúvida. A reflexão diz que a base era integridade, respeito e confiança mútua. Mas foca-se muito no que chama a fidelidade silenciosa de Munger. Fidelidade silenciosa. Gosto disso. E atenção, não era passividade. Era um apoio ativo, mas que não passava por humilhar ou dizer eu avisei-te. Pelo contrário, a força estava em continuar a acreditar, a desafiar para a frente, a focar no futuro,
aprendendo com o erro sem ficar preso nele. Essa fidelidade silenciosa soa quase como um superpoder nas relações humanas, especialmente nestes meios de alta pressão. É rara, sem dúvida, e é poderosa. E se ligarmos isto ao quadro geral do que estamos a falar? Vemos um padrão. Acho que sim. Tal como Barnabé foi mais que um conhecido para Saulo, Munger foi muito mais que um sócio para Buffett. A reflexão sugere que ele o transformou. Como? Através do que o texto descreve como uma amizade de confiança, moldada por amor, verdade e presença constante. Parece que são estes os ingredientes ativos, não é? Destas relações que não só nos acompanham, mas que nos mudam para melhor. A verdade, mesmo que doa, mas dita com amor. E suportada por uma presença que não falha. Isso parece ser um catalisador de crescimento. É incrível ver a ligação entre estas duas histórias. Barnabé e Saulo, Buffett e Munger. Tão diferentes no tempo e no contexto, mas com esta dinâmica em comum. Alguém que vê, acredita e apoia o potencial do outro. Mesmo quando há falhas pelo meio ou talvez especialmente aí. Exatamente. E a reflexão da Erania Mendonça não para por aqui. Torna-se mesmo muito pessoal. Sim, ela partilha a sua própria jornada. Começa por falar dos pais, descreve-os como mentores incomparáveis, onde aprendeu sobre fidelidade, oração, serviço, compromisso. E menciona um detalhe. Foi o pai que introduziu aos devocionais do CBMC. Christian Businessmen's Connection. Isso mesmo. Uma semente que ficou lá plantada desde nova. E esse ponto da mentoria dos pais é tão importante, não é? Muitas vezes são essas as primeiras relações que nos moldam de formas que só percebemos muito mais tarde. Claro. Mas o interessante na história dela é como essa ligação inicial, através do pai, a um certo tipo de conteúdo, acaba por ter desenvolvimentos inesperados, principalmente depois do pai falecer. Sim. Ela fala da busca por continuar a alimentar-se espiritualmente naquele registro e diz que isso levou a incidências de Deus. É a forma dela de dizer que não foi por acaso, que viu ali um propósito. Nos encontros que se seguiram. Exatamente, essa busca levou-a a contactar o Edgar Medina, que era o diretor nacional do CBMC no México. E esse contacto abriu outra porta. Que foi um encontro com o Dr. Henrique Cepeda, na altura diretor do CBMC para toda a América Latina, e ela é muito clara. Diz que esse encontro foi um divisor de águas. Um ponto de viragem. Sim, foi o início de um envolvimento muito mais fundo com a organização, uma partilha de paixão pelo que ela chama a Grande Comissão. Que no fundo é o impulso de partilhar a fé e a visão cristã no mundo profissional, não é? No contexto do CBMC. Obrigado pelo esclarecimento. E essa ligação com o Dr. Cepeda tornou-se tão forte que ela conheceu a família e a esposa, Lídia Cepeda, tornou-se a sua discipuladora. E discipuladora aqui significa alguém que a acompanhou de perto no crescimento espiritual? Uma mentora na fé? Certo. O que é fascinante é a cadeia de eventos. Começa com os pais, continua com uma busca pessoal, leva a um contacto que até parece só funcional e, de repente, desencadeia uma série de relações que ela diz que a transformaram. A todos os níveis. Ministerial, espiritual, pessoal. Ela própria parece quase espantada com isso. Reflete sobre como tudo começou com encontros inesperados. Pessoas que surgiram e que, nas palavras dela, foram presentes de Deus. É uma linguagem forte. E descreve-as como pessoas que desafiam, moldam, discipulam e nos impulsionam com fé e coragem. Para lugares que, diz ela, nunca alcançaríamos sozinhos. É mesmo uma descrição potente do impacto de uma relação. Potentíssima. E ela fecha o círculo. Liga esta experiência pessoal diretamente ao exemplo do Barnabé, lá do início. Chama a estas pessoas Barnabés dos tempos modernos. Exatamente. Pessoas que, tal como o Barnabé fez com Saulo, parecem ter essa capacidade, se calhar é mesmo um dom, de ver e despertar em nós um potencial que não víamos ou que não tínhamos coragem para assumir. Pessoas que nos ligam a um propósito maior. E isto levanta uma questão interessante, não é? Será que estas relações transformadoras começam sempre com um ato de fé ou de visão de uma das partes? A reflexão parece sugerir que sim. Parece que sim. Seja a fé do Barnabé na mudança do sal, Ou a confiança do Munger no Buffett mesmo depois dos erros. ou a aposta do Dr. Cepeda e da esposa no potencial da autora.
Bem, então o que é que tiramos disto tudo? Olhando para estes 3 exemplos, Bíblia, negócios, vida pessoal, qual é a linha que os une? Bem, a linha comum parece ser esta ideia de que relações que realmente nos transformam, embora surjam de formas muito diferentes, partilham alguns ingredientes-chave. Como, por exemplo? A reflexão aponta para a confiança. Muitas vezes uma confiança que vai contra as aparências ou contra o passado. Certo. Aponta para a fé, seja fé religiosa, fé no potencial da pessoa, fé na capacidade de mudar. Aponta para o desafio construtivo, à coragem de dizer a verdade, mas com lealdade, como o Munger. Uhum. Aponta para o apoio, talvez aquele apoio incondicional, a tal fidelidade silenciosa que não guarda rancor. E aponta muitas vezes para um propósito partilhado, algo maior que o nas pessoas. E essa ideia de crescimento mútuo pela interação? A reflexão termina com aquela citação de Provérbios, não é? Assim como o ferro afiou o ferro, o homem afia o seu amigo. Exato, é uma imagem poderosa. O contacto, às vezes até o atrito, pode tornar-nos melhores, mais afiados. Não é sempre fácil, mas o resultado é um aperfeiçoamento. Gosto disso. Não é um processo sempre suave. Não, mas estas relações transformadoras que a reflexão descreve parecem ser versões especialmente potentes dessa dinâmica. Não só nos afiam, como às vezes revelam que nem sabíamos que podíamos ser uma ferramenta tão eficaz. Boa imagem. Portanto, resumindo, esta análise da reflexão da Herénia Mendoza deixa-nos com esta ideia forte do potencial enorme que existe nas ligações humanas autênticas. Sem dúvida. Mostra que, por vezes, um encontro, um ato de fé, uma palavra de encorajamento de outra pessoa pode ser mesmo aquilo que faltava para desbloquear um futuro diferente, um potencial que estava escondido. Exatamente. E talvez o pensamento final que isto nos deixa, lendo um bocadinho nas entrelinhas do fim da reflexão, seja um convite duplo. Um convite duplo. Sim, por um lado, um convite à abertura. Talvez, como o texto sugere, até a orar por conexões divinas, estar atento a estes encontros que podem mudar tudo. Estar receptivo. Isso. E por outro lado, e se calhar este é ainda mais desafiante, um convite à ação. Estarmos nós próprios disponíveis para ser essa ponte entre o agora e o plano de Deus para alguém, como diz a autora. Ou seja, não ficarmos só à espera dos nossos Barnabés, Exato. mas pensarmos onde é que nós podemos ser esse Barnabé para outra pessoa. Precisamente. Pensar em quem nos deu essa mão no passado. Quem acreditou em nós quando talvez mais ninguém acreditasse. E depois olhar à volta. Haverá alguém perto de nós a precisar dessa ponte? Alguém cujo potencial esteja só à espera de um encontro, de um ato de confiança, para ser libertado? É uma pergunta para levar connosco, não é? Acho que sim. A reflexão parece deixar-nos com isto. Estamos prontos para ser esse facilitador na vida de outra pessoa? É algo em que pensar.